Olá a todos irmãos e amigos do canal Academy TV, canal de estudos bíblicos. Hoje estaremos aqui, mais uma vez, examinando aqui as escrituras, Aqui mais um estudo da palavra de Deus, para que possamos estar alimentados com a palavra de Deus, Para que possamos estar firmes nesses dias maus, E hoje estarei ministrando aqui uma palavra no livro de Esdras, Esdras, capítulo 9, Mas antes de começarmos o estudo, eu peço aí que você se inscreva no canal, apoie o canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder nos grupos, para que possa abençoar mais pessoas, Quando você se inscreve, compartilha, deixa o like, você ajuda muito, E vamos lá. Esdras capítulo 9. Mas antes de lermos o texto aqui no livro de Esdras, capítulo 9, nós vamos ver o capítulo 1 para que nós possamos compreender melhor esse texto e esse estudo e o que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Vamos lá. Esdras capítulo 1. Decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Continuando aqui no versículo 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar ajudarão com prata, ouro, bens e gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual estão em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles que o Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Agora versículo 9. Vamos para o versículo 9. A oração e confissão de Esdras, Acabada, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: estou confuso, envergonhado, para levantar-te a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram, Porque as nossas iniquidades se multiplicaram. Então, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa cresceu até o céu. Desde o dia de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós e os nossos reis,
e os nossos sacerdotes nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar, né? Continuando o texto aqui, Nilton, outra página aqui, porque o texto é um pouco extenso, mas para melhor compreensão. Vamos lá. Para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus e para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos, pois, disto? Pois deixamos os teus mandamentos e ordenastes, por intermédio dos teus servos, profeta, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, se encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis as vossas filhas e os vossos filhos, e suas filhas não tomarei para vossos filhos. Jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra. Deixai por herança a vossos filhos para sempre. O texto é um pouco extenso, mas para melhor compreensão. Bom, o que ocorre aqui é que no versículo 9 do livro de Esdras, Neemias faz a oração e confissão, né? Que ali ele vai falar, né? Que acabado, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas se separaram, não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações. Então, o que ocorreu ali foi: o povo passou 70 anos, né? No exílio babilônico, exilado ali na Babilônia, quando ali Nabucodonosor levou o povo cativo, né? Porque Deus permitiu que ali acontecesse assim devido ao pecado do povo. O povo se desviou, né? Então Nabucodonosor, na época de Nabucodonosor, levou o povo cativo, né? Muitos daqueles cativos. Então praticamente quebrou, né? Ali o país por nome Israel, né? E também o templo foi destruído, o ouro, né? A prata, as riquezas, a arca da aliança, os utensílios da casa do Senhor foram levados também, né? E as riquezas juntamente. Então o povo foi levado cativo, né? E vai falar que no período ali, né? Que logo após, passados os anos, né? Como está escrito na profecia, a passar dos anos 70 anos, né? Que o rei Ciro ali, ele toma, né? O governo, após Nabucodonosor ali morrer, e aí o filho dele começou a comandar, né? A imperar ali o reinado, só que ele desobedeceu a Deus, não guardou os mandamentos e acabou, né, cometendo abominações, né, tocando nas coisas santas, né, como está escrito na palavra. E aqui, ó, certo que o cativeiro terminou no primeiro ano do reinado de Ciro, quando completou 70 anos, assim como disse o profeta Jeremias, né? E em consequência do decreto de Ciro, 538 a 537 a.C., os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, né? Em particular a Jerusalém, para reconstrução do templo, como foi falado aqui logo no início, né? No capítulo de número 1, quando o rei Ciro libera ali eles para voltar para Jerusalém, os do cativeiro que estavam ali exilados, né? Que eles pudessem voltar para reconstruir o templo, né? E ali também ele vai falar, deu ordem para que as pessoas, né, da linhagem ali, os israelitas, né, ajudassem, né? Ajudassem ali com ofertas, com gado, com dinheiro e com ofertas voluntárias para a construção, reconstrução do templo. Então ali, tanto Esdras, né, volta ali para Jerusalém, né, em Israel,
para a reconstrução do templo. Mas também a palavra vai falar que ao passar de dias que eles estavam ali, né, os principais dos sacerdotes foi até Esdras, né, que estava ali como líder, que também era um escriba e um sacerdote. E falou que o povo né, o povo israelita tinha se misturado, né, com os povos de outra terra, aqueles povos que adoravam outros deuses, né, a deuses pagãos, né. Então fazia com que era abominável, né? As pessoas adoravam deuses de barro, deuses pagãos, deuses, né, que faziam até sacrifício de crianças, coisas horrendas, né, acontecia naquela época. Então era na lei de Moisés, na lei ali não podia pessoas judias, né? Os judeus não podiam casar com mulheres estrangeiras de outras terras que adorassem ali outros deuses, né? Por consequência disso também, que ali o homem mais sábio, né, conhecido por Salomão, acabou se desviando, né, fazendo aliança com muitos povos e se envolvendo com mulheres, né, que adoravam, que eram idólatras, adoravam deuses de barro, deuses estranhos, né, pagãos. Então, através disso, Salomão acabou se desviando, né, dos caminhos do Senhor por um bom tempo, né, por um certo período de tempo. No final da vida ele se converteu, né, voltou para o Senhor. Mas então a palavra ela nos revela que através de muitas das vezes a gente se envolver com coisas, né, que não agrada a Deus, fazer aliança com pessoas erradas, fazer aliança com coisas erradas, estar envolvido em coisas que não agradam o Senhor, isso faz com que Deus se ira, né, e acaba a pessoa sofrendo consequências, né. Mas também eles sofreram as consequências, porque vai falar aqui no versículo, né, no versículo 10, que depois que eles fizeram um conselho ali, os israelitas, né, despedem as mulheres hetéias, né, e ali, vamos ver aqui, versículo, capítulo 10, né, do livro de Esdras. Os israelitas despedem as mulheres hetéias. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele Israel, muito grande congregação de homens e de mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse: Esdras, nós temos transgredido contra nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres com seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado de nosso Deus, e faça-se segundo a lei, né? Porque na lei ali não podia casar com mulheres de outras terras, né? Mulheres que adoravam outros deuses. E ali foi muito sofrimento, porque ali os judeus que eram casados com mulheres de outras terras, né, que adoravam outros deuses, né, tiveram que despedir as suas mulheres e também os filhos, né. Então ali foi muito sofrido, triste, né. Ali ele estava falando porque tinha um grande temor ao Senhor, né, e na nossa vida às vezes temos que abrir mão de coisas, né, que a gente não quer, para poder agradar a Deus, poder agradar o nosso Deus e manter a comunhão com o Senhor. Temos que viver uma vida de santidade. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Aqui no Novo Testamento, né, no livro de Coríntios, né, o apóstolo Paulo vai falar sobre a questão do casamento, né? Do casamento que naquela época era o tempo da lei, né? Hoje estamos no tempo da graça, né? Tempo da graça de Deus, mas sabemos que nem tudo é permitido, né? Aqui no livro de Coríntios ele vai falar, Coríntios 9, que ele vai falar sobre a questão do casamento de pessoas. Ele vai falar que se caso o homem é casado com uma mulher que não é cristã, né, que não professa a mesma fé, que ele não separe, né? E também se a mulher é casada com uma pessoa que não professa ali a mesma fé, né, que ele também não separe da mulher, porque através da oração, né, ali a mulher é santificada assim também como o marido. Então, vamos ver aqui Coríntios, né? Livro de Coríntios, 1 Coríntios 9.
Coríntios capítulo 7, versículo 9, aqui vai falar: aos mais digo, não o Senhor, que se algum irmão tem mulher incrédula, né? Mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, né? Então aqui o que ele vai dizer é que a pessoa não precisa separar. Hoje, no tempo da graça, né? Hoje vivemos a lei de Cristo, né? Somos salvos pela fé em Cristo Jesus e pela graça, e também temos que guardar sim os mandamentos, a doutrina dos apóstolos. E aqui vai nos ensinar que não é preciso largar, mas se a pessoa, porque o próprio Paulo vai falar, né? Que não é bom que o homem fique só, né? Mas que não é bom que o homem fique só. Se é que viva Brasil, melhor que case, né? Agora a pessoa também tem que saber, né? É melhor procurar alguém da mesma fé, né? Porque é mais fácil. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É mais fácil uma pessoa incrédula levar o cristão para o mundo do que a pessoa que está na presença de Deus trazer aquele que está no mundo para a presença do Senhor. Mas Deus ele é grandioso para operar o milagre, né? Se a pessoa vê que aquela pessoa quer algo sério, né? Quer um compromisso sério, então a pessoa tem que fazer prova daquela pessoa. E assim que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? E até o próximo vídeo.